caso exclusivo, um tiroteio que aconteceu agora e terminou com 2 mortes em São Paulo. Imagens do comandante Hamilton, que sobrevoa a região, e a pergunta que fica é: o que aconteceu nesta rua? Briga de vizinhos? Tentativa frustrada de assalto? A polícia inicialmente descartou a tentativa de roubo. Nós vamos conversar agora, ao vivo, com o Major Felipe, que tem as últimas informações e traz atualizações desse caso que, neste momento, mobiliza centenas de policiais na região. Major, obrigado por conversar com o Primeiro Impacto. Seja bem-vindo, bom dia. Quais são as informações que o senhor tem sobre essa notícia? Bom dia, Darlison. Bom dia aos telespectadores. Sim, é uma ocorrência que se deu por volta das 5h10 da manhã no município de Carapicuíba, município aqui da região metropolitana de São Paulo. Algumas pessoas estavam pela rua e ouviram um barulho de tiro. Por conta disso, acionaram a polícia por meio do telefone 190. Eles, não havia até o momento nenhuma identificação do que estaria ocorrendo. Só viram uma pessoa baleando outra, por motivos a serem esclarecidos. As equipes que foram acionadas para o local chegaram e depararam com a cena em andamento. Então, o atirador ainda permanecia disparando contra uma pessoa. E aí, no caso, as equipes intervieram, houve confronto e o atirador também foi baleado. Posteriormente, foi identificado que esse atirador era um policial. E a ocorrência, infelizmente, né, ambas pessoas faleceram. Todas as circunstâncias relativas a esse caso estão em apuração. E aí a gente aproveita, né, e acompanha a força do jornal, né, do Primeiro Impacto, para que se alguma pessoa tiver alguma informação que possa ajudar a polícia na solução desse caso, na identificação dos fatos, do que de fato aconteceu, a gente pede para entrar em contato pelo telefone 190, pelo telefone de emergência da Polícia Militar, ou se preferirem ligarem para 181, que é o Disque Denúncia. Toda a informação nesse momento é muito importante, né? E o programa tem uma grande audiência, as pessoas podem nos ajudar com essa identificação de detalhes dessa ocorrência. Ô Major, mas quais são as hipóteses que estão sendo levantadas até o momento? O que é possível que tenha acontecido? Uma tentativa de assalto, uma briga de vizinhos, uma briga de trânsito, né? Quais são as linhas de investigação? Claro que é muito cedo, é muito preliminar, mas num caso como esse, o que geralmente pode acontecer, o que costuma acontecer? Olha, Darlison, na verdade realmente é muito prematuro a gente afirmar, porque as primeiras versões que chegam, as informações que chegam são, por vezes, desencontradas, né? As pessoas, elas acabaram tendo acesso aos fatos em uma pequena parcela ou em algum determinado momento. Então, assim, nesse momento, nenhuma hipótese descartada. Pode ter sido eventualmente decorrente de uma discussão entre vizinhos, pode ter sido uma outra situação. Nós não temos como afirmar nesse momento qual foi a motivação da ocorrência que deu origem, né, aos disparos. Ô Major Felipe, uma última pergunta. O policial militar, claro, né, anda armado, mesmo quando não está a trabalho. Este outro homem que teria trocado tiros, então, ele também estava armado, é isso? A informação que nós temos, assim, pelo menos são informações preliminares, né? Então, está aguardando também as apurações. Mas essa outra pessoa estaria desarmado, né, ou com arma, não estaria portando arma de fogo. Não tenho como afirmar se de repente poderia estar com uma faca ou algum outro material que a gente chama de arma imprópria, né? Quando a pessoa pega uma barra de ferro ou uma barra de madeira. Não temos essa confirmação, mas a única confirmação que se tem até o momento é que o policial que foi baleado, ele estava com arma de fogo. Ou seja, então, quem atirou neste policial foi a própria polícia ali numa tentativa de conter a situação, é isso? Exatamente. A equipe chegou no local e, ao deparar com a situação de um atirador ativo, né, uma pessoa que estava efetuando disparo contra uma outra pessoa, e mesmo percebendo a presença da polícia, continuou atirando, para conter os disparos, os policiais tiveram que atuar. E como, nesse caso, envolvia o uso de arma de fogo, os policiais se valeram do mesmo equipamento para poder conter as agressões. Olha, eu agradeço muito ao Major Felipe, da Polícia Militar, que conversa com a gente, mesmo tendo poucas informações. Tá aí o objetivo da Polícia Militar, é esclarecer, principalmente pelo fato de a gente ter agora a comprovação de que quem atirou neste policial militar
disparo que terminou com a morte dele foi a própria Polícia Militar, mas claro, né, numa tentativa de evitar com que a outra pessoa morresse, porque até então não sabia do que se tratava, era uma confusão, era uma pessoa numa iminente situação de perder a vida. Houve a necessidade, pelo menos de maneira preliminar, claro que agora o caso vai ser avaliado também pela Polícia Civil e pela Corregedoria, mas é isso, a Polícia Militar, na tentativa de evitar um assassinato, acabou tirando a vida de um próprio colega de farda. Caso que ainda está em investigação. Major Felipe, fica aqui o espaço aberto para a Polícia Militar nos fornecer novas informações à medida em que elas forem surgindo. Obrigado, Major. Muito obrigado. Que acaba de chegar no local onde um policial militar acabou morrendo numa troca de tiros com uma outra viatura da PM. Você está apurando informações aí, Marcelo Bittencourt, algumas a gente já recebeu em primeira mão numa conversa com o Major Felipe da Polícia Militar, local completamente cercado por diversas viaturas, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. É esse o cenário aí, né? Exatamente, ó, inclusive o grupo de operações especiais, viatura aqui, ó, essa viatura que está parada aqui, cercada pelo isolamento, que se envolveu no acidente. Neste momento, a perícia aqui recolhendo as cápsulas, são várias cápsulas espalhadas aqui pelo local, comando exatamente ali na frente. Ou seja, às 5h10 da manhã, a Polícia Militar aqui do 33º Batalhão recebe a informação que há um desentendimento e um homem estaria armado. A polícia chega, estaciona a viatura e acaba se deparando com os dois homens brigando, um com arma em punho e atirando nesse segundo desafeto. A partir daí, a polícia, então, para conter aí a situação, acaba atirando no homem armado. Os dois acabaram sendo baleados, tanto o armado quanto o outro. Chegaram a ser socorridos até o Hospital Sameb, que fica aqui no município vizinho de Barueri, mas não resistiram aos ferimentos. Agora, a polícia quer saber todo o comando, em quais circunstâncias que se deu aí toda essa ação, porque foi um chamado troca de fogo amigo, né? Ou seja, o policial que estava armado, que acabou morrendo, era um policial militar, um cabo da Polícia Militar que estava de folga, estava paisando, sim. E aí os policiais do 33º Batalhão no confronto. Área completamente isolada, uma grande movimentação. A polícia quer saber agora todas as circunstâncias que se deram antes aí desse confronto e o que teria motivado a primeira confusão, primeiro desentendimento. Ou seja, por que esses dois homens, o policial paisana e também o outro, estariam discutindo ao ponto de um policial experiente, mesmo fora do serviço, mas um policial extremamente experiente teria atirado contra esse outro homem. Infelizmente, os dois baleados, socorridos, não resistiram aos ferimentos. Neste momento, a perícia fazendo o trabalho e o recolhimento das cápsulas. Dardo. Olha, eu quero inclusive a avaliação do delegado Palombo sobre esta ocorrência. Afinal de contas, a gente está diante de um fato que é raro. Não é comum de se ver policial militar atirando e matando, nesse caso, um próprio colega de farda. Isso pode acontecer, delegado Palombo? Acontece sim, Darcy. Inclusive já aconteceu comigo numa troca de tiro na Zona Sul, no bairro nobre aqui da capital. Eu estava trocando tiro com bandidos que estavam fazendo uma saidinha de banco. Nisso apareceu um policial que estava à paisana. Nós temos questão de segundos para decidir se atira ou não atira. Esse policial estava armado, mas ele gritou, Papa Mike. O que significa? Policial militar. E eu estava com dois policiais experientes e acabamos não efetuando disparo contra ele. Mas não dá para julgar este policial de imediato, porque é questão de segundos para se decidir se você fica parado, toma um tiro ou se você reage. É muito complicado esse tipo de situação. Por isso que a Corregedoria foi acionada, a Polícia Civil foi acionada e tudo isso vai ser investigado para saber o que realmente aconteceu. Eu sei de uma coisa, a vida do policial não é fácil. Ele tem questão de 2, 3 segundos para decidir. Ele não tem uma vida inteira, 30 dias, como tem muitas das vezes autoridades que trabalham no Poder Judiciário, Ministério Público, o próprio delegado de polícia que está no plantão. É muito complicado esse tipo de situação na rua. Só quem é da rua sabe o que acontece, Darson. Olha, o comandante Hamilton foi o primeiro a chegar quando as primeiras viaturas da polícia ainda estavam se deslocando para entender o que havia acontecido.
Tanto é, o comandante Hamilton, que a primeira informação que chegou ao teu conhecimento seria aí de uma possibilidade de uma tentativa de assalto e uma reação por parte do policial, até porque é um tipo de ocorrência corriqueira. Ontem mesmo nós mostramos uma ocorrência como essa, mas acontece que no andar da investigação, as novas informações que foram surgindo, você descobriu que a história era bem diferente do que se imaginou inicialmente, né? Exatamente, porque as pessoas quando veem uma troca de tiros, ligam para a polícia, já falam em assalto, né? Troca de tiros é a primeira imagem que vem na mente das pessoas. As pessoas realmente não sabiam o que estava acontecendo, viam uma troca de tiros lá na rua, já foi chamando a polícia veio com essa informação e isso pode ter levado a esse acontecimento que foi a troca de tiros, o fogo amigo, né? Como a gente usa aí no jargão popular, dos policiais que acabaram atingindo o colega, o Cabo Elias.